Não é? Quem nunca se sentiu um perdedor na vida? E se a gente for olhar na história bíblica, a vida ela se trata entre ganhar e perder. A gente, desde o início, né, da humanidade, a gente vê isso. A gente vê, por exemplo, Jacó ganhando a bênção do seu pai, mas automaticamente perdendo a amizade do seu irmão, né? E tendo que fugir, perdendo ali aquele aconchego da onde ele morava, da sua família, né, da sua mãe, tendo que fugir porque ele havia ganhado a bênção do seu pai, mas automaticamente perdido a afeição do seu irmão. A gente vê José, por exemplo, também ganhando ali, né, uma proeminência diante dos seus irmãos e automaticamente perdendo a sua liberdade, sendo mandado escravo para o Egito, né, e perdendo ali também a facilidade da vida ali que ele tinha junto com a sua família por causa disso também. E a gente vai olhar, a gente vai ver no decorrer da história ali, a gente vê os discípulos, né, recebendo Cristo, ganhando Cristo ali, e ali eles abandonaram toda a sua vida para seguir a Jesus, e passa um tempo, Jesus morre, eles perdem, né, eles perdem tudo ali diante deles. Então, se a gente for olhar na história bíblica, ela é feita de perdas e ganhos, né? E se a gente for olhar para si mesmo, a gente também vai ver que na nossa vida é cheia de perdas e ganhos também, né? Todo mundo aqui, se falar assim, olha, você já ganhou muitas coisas boas, todo mundo vai falar aqui inúmeras coisas boas. Mas se falar de perdas, todo mundo vai ter uma perda, pelo menos uma perda importante para relatar, né? Mas a gente sabe que é muito mais, né? Nossa vida é cheia de perdas também. Então aqui, quem nunca se sentiu, né, um perdedor? E existem 3 tipos de perdedores, irmãos. E aí eu vou falar aqui, vocês vão acabar se identificando com um, né? A gente sempre se identifica com um deles. Tem um que nasceu, vou jogar no seara, tem um que nasceu favorecido, né? E ele se tornou, por algum motivo na vida dele, ele se tornou um perdedor. Eu vi um exemplo essa semana, estava fazendo um estudo, né? E aí tinha um médico lá, ele contando a história da vida dele lá, que ele nasceu num berço de ouro, e aí morava numa região rural, na fazenda lá, e aí o pai dele mexia com plantações. E aí o pai dele pegou o dinheiro todinho e investiu numa plantação muito grande, e até fez um empréstimo bancário para fazer esse investimento lá. E aí parece que não choveu na época, teve algum problema muito sério na época, problema com a natureza mesmo, e ele não conseguiu tirar os lucros e perdeu tudo. Eles eram ricos e tinham pessoas caseiras que moravam na fazenda, então assim, pessoas bem estabelecidas. E o pai dele foi morar de favor, mas ele, né, e os irmãos, de favor na casa da irmã lá. O pai acabou com esse endividamento, o pai perdeu tudo, né, fazenda, carro, tudo que eles tinham, e o pai acabou entrando no alcoolismo, e a mãe que tinha que trabalhar de professora e costurar, né, nas horas vagas para sustentar a família. Ele era o primeiro tipo, né, ele faz parte do primeiro tipo, alguém que era favorecido, que era rico, e que perdeu e se tornou um perdedor. O segundo tipo de perdedor... O segundo tipo de perdedor é aquele que nunca teve nada, nunca foi um desfavorecido. E de repente, ele passou a ser favorecido. Quem não conhece a história, né, daquele que ganhou a loteria lá, e era pobre, né, e ganhou a loteria e depois perdeu tudo que tinha ganhado. Esse é o segundo tipo, é aquele que não tinha nada, mas de repente passou a ter. Mas de repente ele também perdeu tudo que ele tinha ganhado, todo favorecimento, né? Depois eu vou trazer, né, o exemplo bíblico de cada um desses tipos aí. E tem um terceiro tipo, que é o que nasceu desfavorecido, continuou desfavorecido e até hoje é desfavorecido. Nunca ganhou nada. Não tem um quarto não, que nasceu desfavorecido, está desfavorecido, mas vai ser favorecido. Então, é perdedor, esse é o perdedor. Existem 2 tipos de escravos, irmãos. Existe o escravo e existe o escravizado. O escravo, ele nasce escravo.
Então, os que foram lá de Jerusalém para a Babilônia, eles foram escravizados, eles não eram escravos, mas eles foram para a Babilônia e foram escravizados na Babilônia. Já os filhos deles que nasceram lá no cativeiro, eles nasceram escravos. Então há duas diferenças. Então um perdedor, tem um perdedor que nasceu perdedor e é perdedor até hoje, né? E existe um que às vezes nasceu rico, esse aí, e se tornou um perdedor, né? Por herança, né? Por algum motivo, né? Dentro da Bíblia, vamos falar, né? Do contexto espiritual que eu quero trazer para os irmãos. Adão e Eva nasceram numa atmosfera favorecida, não é verdade? Eles nasceram livres do pecado, né? Eles não tinham nada ali que desfavorecesse. Eles não precisavam se preocupar com nada. Porém, eles se tornaram pecadores e perdeu tudo que eles tinham ali. Certo? Outro exemplo, Judas. Judas era quem? Judas não era ninguém. Se você for olhar, ele não era de uma família importante. Ele não era ninguém importante aqui na terra. Mas ele teve a oportunidade de estar com o príncipe do universo, com o Filho de Deus. Ele teve a oportunidade de salvação, de fazer parte dos 12. Irmãos, ser um seguidor de Cristo já é um privilégio tremendo. Você imagina fazer parte dos 12, que eram os mais íntimos de Cristo ali, ó. Ele teve essa oportunidade. Ele se tornou uma pessoa favorecida, importante, né? Mas infelizmente a gente conhece que a história de Judas termina com ele botando tudo a perder e se tornando um eterno perdedor. Infelizmente, né? A gente sabe que Judas se tornou, né? Um eterno perdedor. E existe aqueles que tiveram lá a oportunidade, né? Viviam num momento de trevas, tiveram a oportunidade de conhecer Jesus também. E simplesmente Jesus passou ali por eles, esteve aqui na terra por 33 anos e eles simplesmente não quiseram estar com Cristo. Quantas pessoas negligenciaram na época de Jesus estar com ele, né? E teve a oportunidade de ouvir, sabe essas palavras que a gente lê na Bíblia hoje, né? A gente lê aqui e acha maravilhoso. Imagine você ter a oportunidade de estar lá e ouvir você mesmo, saindo da boca de Cristo. E às vezes as pessoas negligenciaram, né? Quantas pessoas são essas que simplesmente vão estar na história aí da humanidade como eternos perdedores porque tiveram a oportunidade passou ali na porta deles, e eles simplesmente, não vou não, por algum motivo não quiseram ir, né, e receber esse grande benefício, né, que é estar diante de Jesus. Então vamos lá. Qual tipo, né, será que nós somos, né, de perdedores? Vamos abrir a Bíblia, irmãos? Vocês vão ler aí para mim, viu? Mateus 25, verso 27 a 29. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, ter-me recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a todo que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Esse é o finalzinho, né, da parábola do talento. Será que recebemos algum talento, irmãos? Pela história, todos receberam. Todos receberam, muito bem. Nem que seja um, irmã Suelene. Nem que seja um. Todos receberam. Uns receberam mais e outros receberam menos. E aí, às vezes, a gente, no começo da história, a gente começa a questionar, né, sobre a parábola, porque parece assim, nossa, esse patrão é bem injusto, ele dá mais para uns e dá menos para outros. Mas no final da história a gente acaba compreendendo, porque na sabedoria dele, os que recebem mais são os que realmente usam esses talentos. E o que recebe pouco, aquele que recebe pouco, que recebe um talento só, é o que não usa.
Então, na sabedoria ali daquele senhor, ele fez certo em dar mais para os que realmente iam usar e multiplicar aqueles talentos. E dar menos porque aquele ele já sabia que aquele lá... Mas ele deu a oportunidade para ele. Mas ele já sabia que ele provavelmente negligenciaria aquela oportunidade. Mas é interessante que nessa parábola aí envolve ganhar e perder também, né? Todos ganham, né? Proporções diferentes, mas todos ganham. Mas no final, os que ganharam e reproduziram, né? E trabalharam, investiram aquele talento e reproduziram ele, eles ganham mais, porque aqueles que deixaram o talento lá acomodado, né? Parado, com medo de perdê-lo, é retirado dele e dado para aqueles que já têm muito também. Irmãos, eu queria trazer uma meditação que a gente foi feito para ganhar e não para perder. Quem gosta de perder? Ninguém. Criancinha ali, ó, você dá alguma coisa na mão dela, tudo que você der na mão ela vai pegar. Mas se você for lá tirar, ela já não quer que tira dela, porque ela quer para si, a gente é feito para receber, né? E não para perder, né? A gente não foi feito para perder. E aí voltando lá, né, para a origem de todas as perdas aqui da humanidade, né? O casal não sabia até aquele momento o que era perder. Mas o que aconteceu? Satanás foi lá e ofereceu um ganho para eles. Olha como é que é as coisas. Eles tinham tudo lá, né? Mas Satanás queria oferecer algo mais. Algo mais. Você falou, olha, eu vou te dar. Se você comer aqui, ó, você vai ganhar mais daquilo que você tem, né? Do que você tem agora. E aí que tá, irmãos? Ganhar é errado? Honesto, o seu Silvio falou ali, né? Honesto não. O problema não está no ganho. O problema está nos meios, né? Porque muitas vezes as pessoas querem ganhar as coisas, vamos para o lado financeiro. As pessoas às vezes querem riqueza, mas às vezes não querem trabalhar para isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ou então as pessoas querem usar de maneiras ilícitas, ilegais, para ganhar. Por exemplo, você ganhar dinheiro é errado? Não. Mas você roubar dinheiro é errado? Você está ganhando dinheiro ali, né? Mas o problema está no ato ilícito para ganhar aquele dinheiro. Então, ganhar presentes, ganhar elogios, ganhar admiração dos outros, né? Ganhar conhecimento, até ganhar beleza, né? Sei lá, eu cuidar do meu corpo, né? Manter o corpo saudável, peso ideal, cabelinho arrumado. Isso está errado? Não está errado. Mas quando esse ganho fere um princípio, né? O princípio da palavra de Deus, aí sim, está errado. Então o problema ali não foi o casal querer ganhar, né? Talvez mais conhecimento, né? Como foi o que Satanás ofereceu para eles. Mas o problema foi eles ter ferido, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus era, não toque, não coma, né? Na verdade, Satanás até dá uma torcida, não coma. Mas eles quiseram ganhar mais, e aí nisso eles acabaram anulando a palavra de Deus. Jesus alerta Marta ali, né? Olha, Marta, o mais importante, você está perdendo, né? São essas palavras de Jesus ali para Marta. É problema limpar a casa? Até que podia ser, né, irmãos? Que aí ninguém limpava a casa, ficava todo mundo tranquilo. Mas o problema não estava em limpar a casa, mas o problema estava em deixar de dar atenção às palavras de Cristo. Ela estava perdendo algo muito mais importante. Então, irmãos, há uma lei de que quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra coisa. E é sempre assim. Você chega em casa e fala assim, ó, eu vou assistir televisão, um exemplo. Automaticamente você está dizendo não para outras coisas. Porque você poderia estar ali, às vezes, lendo a palavra de Deus, você poderia estar ali lendo um livro, você poderia estar conversando com a sua família, você poderia estar visitando outra pessoa,
mas você disse sim para uma determinada atividade. Então, sempre quando dizemos sim para uma coisa, estamos dizendo não para outra também. E ali naquele momento, quando Marta disse sim para a limpeza ali, né, para a aparência da casa, ela estava dizendo não para Jesus. O problema não estava na atividade, mas no que ela estava negando ali naquele momento, que era a oportunidade de ouvir diretamente de Deus, de Jesus, os ensinamentos, né? Menino. Pastor, apareceu. Sábado passado estava assim, ele demorava. A menina deve estar fraca, né? Deve ser. E no intuito de ganhar, eles acabaram perdendo, né? Adão e Eva ali, no intuito de ganhar talvez um conhecimento a mais, não sei, né? O que passou no pensamento de Eva, né? O que ela queria ali. Mas eles acabaram perdendo. Quantas vezes na vida da gente, a gente no intuito de ganhar alguma coisa, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Às vezes nos negócios, às vezes na vida familiar, não sei. Às vezes no intuito de ganhar, a gente acaba perdendo mais do que ganhar. Alguém que já perdeu tudo na vida? Se você nunca perdeu tudo na vida, você conhece a história de alguém que, por algum motivo, a casa queimou e queimou tudo e ele perdeu tudo, né? Ou tem gente que às vezes apostou todo o dinheiro no negócio, né? Tipo num avestruz master aí da vida e perdeu tudo, né? A gente conhece histórias assim, né? E tem gente que pega tudo e coloca na empresa e perde tudo, e aí perdeu a empresa e ficou sem casa, endividado, enfim. A gente conhece. Hoje, os investidores, né, da Americana denunciaram que ela estava com rombo, né? Ao povo tá tudo perdendo ações. Perdendo dinheiro, né? Perdendo tudo, né? Teve uma época que o governo confiscou toda a poupança das pessoas e as pessoas... Tinha gente que tinha vendido casa para colocar lá na poupança e perdeu tudo, né? A gente tem muitas histórias assim, né? De pessoas que perderam tudo. Há boatos de que o governo vai fazer de novo. Não, se Deus quiser, não. Mas se fizer, eu não tenho nada lá, né? Para mim vai pesar. Não vai pesar muito, não, porque eu não tenho dinheiro, não. Mas Adão e Eva perdeu tudo, irmãos. Eles perderam a casa deles. Eles perderam o alimento deles, porque lá eles não precisavam plantar, era simplesmente colher. O jardim já tinha sido plantado para eles. Eles perderam a educação, porque os anjos vinham ali estar com eles, educá-los, ensiná-los. Eles perderam a segurança, porque ali eles estavam seguros de qualquer coisa do universo, nada poderia fazer mal para eles. E eles perderam a companhia de Deus. Vocês imaginam quando eles é expulsos ali do paraíso, o sentimento, né, de perda? Porque eles perderam tudo. Eles eram de berço de ouro, né, como a gente comentou no início aqui, e perderam tudo: casa, alimento, educação, segurança e a companhia. Eles podiam estar ali com Cristo todas as tardes ali, ó, conversar com Ele. Ele estar com eles. E eles perderam tudo. Eles perderam a imagem e semelhança. E aí nesse quesito, né, eles não só perderam, mas passaram isso para toda a humanidade. Marquinhos, você vê que, por exemplo, eles fecharam uma porta e escancarou outra. Que ao dialogar com o inimigo, Eva permitiu que ele entrasse na mente dela. Por isso que hoje a Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque houve uma abertura da mente para que Satanás tivesse acesso. Por isso que as pessoas são enganadas, cada dia são enganadas, por causa do acesso que Satanás tem permitido a partir de Eva. Isso mesmo. Irmãos, se Satanás tivesse chegado para Adão e Eva e apresentado para eles o que estava em jogo ali, que eles iam comer, ia conhecer, né, o
bem eles já conheciam, mas eles iam conhecer mesmo o mal, né? Mas se eles soubessem que estava em jogo tudo aquilo que eles estavam abrindo mão, você acha que ela tinha tomado essa decisão? O que você acha, irmã Suelen? Se Satanás tivesse aberto o jogo, olha, você vai conhecer o bem e o mal aqui comendo essa fruta, mas você vai perder sua casa, você vai perder seu alimento, você vai perder a presença de Deus, você vai perder tudo. Acho que sim, porque eles já haviam sido alertados de que um anjo ente já havia se revelado ali e que eles não deveriam sequer falar com eles. Ela sabia que alguma coisa de mal viria. Agora, ela esqueceu o que aconteceu hoje conosco, a gente também esquece. No momento você se distrai. E eles não sabiam o que era perder também, né? A gente tinha que pensar assim, Eu sabia que era mal. o que era perder para eles? Eles não faziam ideia, né? Já pensou? Você tem tudo. O que é perder? Quando Noé fala de chuva para as pessoas ficaram assim, céticas. Porque eles não sabiam o que era chuva, nunca tinha chovido. Né? Mas é que está. Teve uma criança que matou a mãe, porque a mãe tirou o celular dele. E ele só pôde compreender depois que ele foi pulido para a cadeia e o pai pedindo perdão por ele, que ele era um bom menino. Mas aí é que ele foi medir, ele entrou em desespero. Aí ele começou a chorar pela mãe, que era minha mãe. Ou seja, né, não entendeu, né, o que estava em jogo ali naquela atitude dele. Mas o que eu queria trazer para nós é que nós sabemos o que é perder. Nós somos perdedores natos, nós não somos como Adão e Eva, né? Nós nascemos perdendo, né? E tudo na vida é correndo atrás, tem que correr atrás do prejuízo, né? Eu digo assim, né? Eu digo que eu sempre estou correndo atrás do prejuízo, nunca do lucro, né? Porque sempre é assim, a vida nossa é difícil para todo mundo. Então somos perdedores, nós sabemos o que é perder. Mas aí já é o contrário, nós não sabemos o que é ganhar. É ou não é, irmãos? Quando você ganha alguma coisa, você já fica meio desconfiado. Peraí, esse trem está meio errado, né? Será que é isso mesmo? Será que eu estou ganhando isso mesmo? Né? A gente já ganha alguma coisa pensando assim, não, vou ficar esperto, porque alguma coisa na frente aí vai dar errado. Ou, nossa, você ganhou o carro, eu nem vou andar no meu carro, porque senão é perigoso alguém roubar ele, senão é perigoso eu bater o carro. Ou então, minha casa não, eu vou colocar alguma coisa aqui, porque senão alguém vai roubar, vai acontecer alguma coisa. A gente sempre está nesse estado de pensando que a qualquer momento, aquilo que você ganhou, conquistou, vai ser tirado de você, vai ser perder, você vai ser perdido. Porque a gente é perdedor nato, mas a gente não sabe ganhar. E aí, com isso, irmãos, a gente entra numa outra seara também, né? Às vezes Deus nos dá coisas tão simples como a salvação. Né? Deus nos apresenta a salvação de graça, né? E aí a gente entra no conceito de graça, né? E de justificação pela fé. A salvação é de graça, mas nós não queremos de graça. A gente quer pagar por ela. A gente quer fazer alguma coisa para merecê-la, né? Eu quero, não, mas espera aí, é de graça, mas eu tenho que fazer determinada coisa. É de graça, Jesus morreu por nosso pecado, mas eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu sempre quero barganhar com Cristo, porque eu não sei ganhar, porque eu sou um perdedor nato, né? Se eu não puder dar algo em contrapartida, eu não aceito. Peraí. Um dia eu tinha um rapaz precisando, né, gente? Eu passei um dinheiro para ele, e aí passou um tempo, ele foi lá e me devolveu o dinheiro. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei assim, não, mas eu estava ajudando, né? Essa pessoa era pouco dinheiro, né? E era uma ajuda, né? Não tinha necessidade da pessoa pagar. Mas nós estamos tão acostumados a pagar por aquilo que a gente recebe, que quando a gente recebe um agrado, a gente recebe uma ajuda, a gente acha que tem que pagar aquilo lá, porque nada é de graça nesse mundo, não é isso? Esse é o pensamento, né? Todo mundo isso aí é um jargão, né? Às vezes o povo quer dar um golpe no celular, né? A gente já fala para as crianças, né? Ó, meu filho, tem nada de graça nesse mundo não, tudo é pagado. Porque não existe nada de graça no mundo, né? E aí quando vem a doutrina de Cristo, quando vem a salvação, né? Falando que é de graça para você, às vezes você não quer receber essa salvação de graça, você quer fazer alguma coisa para pagá-la, né?
E aí, no intuito, às vezes, de pagar, a gente acaba perdendo, né, a salvação de vista. A gente acaba perdendo Cristo de vista. No intuito de querendo pagar. Mas quando a gente fala de perda na Bíblia, né, eu acho que o primeiro nome que vem na nossa cabeça é o nome de Jó, né? Porque Jó é o exemplo, né, daquele que perdeu tudo. Não é isso que a gente fala? Jó perdeu tudo. Realmente. Ele perdeu a família dele. Ele perdeu a riqueza. E ele era uma pessoa que tinha uma vida espiritual ok, não era? Jó era uma pessoa que, diante de Deus, era justo, considerado justo. Foi isso que Deus falou, né? Que ele era justo. E ele ainda intercedia pelos seus familiares. Mas mesmo assim, ele perdeu tudo. Então, irmãos, a vida espiritual, ela não impede de que a gente seja perdedor também, não. Né? Jesus já nasceu, olha como que foi a vida de Jesus. Jesus já nasceu num lugar de pobre, né? Nazaré, o mais pobre ali de Israel, né? O ditado era que não vinha nada de bom de Nazaré. Então ele veio do lugar mais pobre. Só que ainda, para piorar, ele teve que fugir. Na verdade, ele nasce em Belém, né? Mas ele era de Nazaré. Mas para piorar, ele tem que fugir para uma terra estrangeira, ele tem que ir para o Egito. Olha, Jesus ele chega lá em Belém, por censo, não tem lugar para ele nascer. Ele teve que nascer lá no meio dos animais. E assim a gente vai ver na vida de Cristo, é toda assim também de perda, de dificuldade. Eles não tinham dinheiro para nada, né, irmãos? Para pagar o imposto lá, teve que ser algo miraculoso mesmo. Pedro tem que ir lá e pescar o peixe e tirar a moeda para pagar o imposto. Porque Jesus também não tinha nada. Jesus, do ponto de vista humano, se a gente for olhar, né, era um perdedor. E talvez seja o motivo, né, dos fariseus, das pessoas ali, às vezes não querer, não se sentir atraído de Cristo. Gente, quem quer seguir um perdedor? Se eu chegar aqui, ó, de terno e gravata, né, fala assim, olha, irmãos, estou aqui com o cabelinho ajeitado e um relógio aqui no pulso, estou todo alinhado. Aí fala assim, olha, irmãos, depois do pôr do sol, eu quero marcar uma reunião com vocês, porque tem algo aqui para passar para vocês que todo mundo vai ficar rico. Não vou falar não, só depois do pôr do sol. Eu duvido se não vai estar todo mundo aqui, ó, reunido para saber. Mas se eu chegar com a chinelinha havaiana, segurada no prego, né, todo desfarrapado, despenteado, barba a fazer e falar assim, olha gente, eu tenho uma coisa infalível para ganhar dinheiro, todo mundo no pôr do sol vem para cá. Não vem ninguém. Eu vou fazer a palestra sozinho aqui, porque ninguém quer seguir um perdedor. Qual que é a técnica desses coaches aí? Você está no celular aí, todo mundo já deve ter recebido um vídeo desse, né? Olha, pessoal, estou aqui nas Bahamas, essa ilha aqui, ó, curtindo a vida, porque agora eu não preciso nem trabalhar. O dinheiro já cai automaticamente na minha conta. Olha aqui, acabei de receber uma notificação. 10 mil reais na minha conta. Não é assim? Sim. Porque se ele for falar do outro lugar, não vai atrair as pessoas. Não atrai. Aí todo mundo olha e fala assim, nossa, eu quero ser igual a esse homem aí. Olha, agora para você ser igual a mim, você tem que comprar um curso de 5 mil reais, mas pode ficar tranquilo que eu vou parcelar para você em 10 vezes de 500. Tal. E é assim que eles fazem. E todo mundo quer seguir o que é ganhador, né? o campeão, o vencedor, e todo mundo atrás dele. Mas Cristo não veio nessa figura, né? O Espírito de Profecia fala que não havia beleza nenhuma, né? A própria Bíblia fala, não havia nada que atraía as pessoas dele, terreno, físico aqui, né? Porém, ele é chamado de o desejado de todas as nações, né? Ele era o mais desejado. Quem o ouvia, quem parava para ouvir, via que havia algo diferente, né? naquela pessoa. Mas ninguém quer seguir o perdedor. E Jó, né? Nosso exemplo máximo, né, de perda, né? Aquele que tinha tudo e, de repente, a saúde, né? Eu não coloquei ali, mas ele perdeu a saúde, né? O que é mais importante, irmãos, do que a nossa saúde? Né? Sem saúde, o que a gente consegue fazer? Nada. Mas a gente viu ali, ó, Satanás acusa, né,
Aí fala assim, opa, peraí. Quando Deus fala de Jó, né? Olha, meu servo Jó, Satanás fala assim, mas peraí, ele também é um favorecido. Ele tem tudo na vida. Quem tiver tudo na vida, claro que vai ser fiel. Ele é um favorecido. Mas eu quero trazer, a irmã até tocou, né, a irmã Hilda, nesse ponto. Satanás acusou ele de ser uma pessoa que ganha tudo, que tem tudo. Mas quando ele perdeu tudo, quem passou a acusar ele? Os amigos. Então, irmãos, na nossa vida, às vezes, você vai ser acusado porque você está ganhando, ou você vai ser acusado porque está perdendo. Né? Quando é uma pessoa próspera demais, as pessoas falam assim, peraí, tem alguma coisa errada está fazendo. Quem nunca ouviu isso, né? Essa expressão. Alguma coisa errada está fazendo. Os amigos desconfiaram dele, né? Do que estava acontecendo. Peraí, Jó, não tá errado. Você perdeu a bênção de Deus, alguma coisa errada você deve ter feito. Pode falar, irmão. Eu me lembrei de quando aconteceu aquele acidente lá com o meu sobrinho, o marido da Carol, o Vitor. E foram assim, acho que uns 3 acidentes seguidos. Primeiro ele cortou a mão na serra, né, trabalhando em casa. Depois teve aquele acidente lá, prestando socorro. E quando ele voltou para casa todo estrupiado, quando ele ia passando lá pela recepção lá do prédio, o porteiro falou para ele assim, Vitor, você não é crente? Repensa a sua vida, tem alguma coisa errada com você. Aí que conhecia ele a vida toda, sabia como ele era um menino bom, né? E ele foi o primeiro, olha, tem alguma coisa errada com você, você tem que mudar de vida, mudar de atitude. É a mão de Deus pesando, olha só. Desse jeito. A gente é acusado. Se você ganha, você está bem, você está lá no auge da sua vida, as pessoas estão falando, peraí, tem alguma coisa errada. A pessoa normal não é. A pessoa está bem desse jeito. Mas se você estiver lá na miséria, o fulano está passando fome, peraí. Isso é juízo de Deus, tem alguma coisa errada na sua vida. Então, dos dois lados, né? Se você vai ser acusado se você estiver tanto ganhando quanto perdendo. E foi o que aconteceu com Jó. Ele era acusado porque ele estava tudo bem na vida dele. Não, peraí, ele só está bem assim com Deus porque está tudo tranquilo na vida dele. Deixa a ruína vir para ver. E quando a ruína veio, né, as pessoas, peraí, se a ruína veio é porque você não está tão bom com Deus. Assim. E Jó perdeu tudo, né? Jó perdeu tudo, irmãos? Só não a fé, só perdeu a fé. Ficou a fé em Deus. A gente fala, né, sempre Materialmente, sim. que Jó perdeu tudo, né? Mas restaram 2 coisas para Jó. E que tá, irmãos? A provação de Jó maior, eu vi, assim, meu pensamento, meu modo de entender, né, a história de Jó. Que a provação maior que veio nele foi nessas últimas 2 coisas que lhe restaram. Que era a sua comunhão com Deus e a sua vida. Foi o que restou para Jó, não foi? Ele perdeu tudo ali, né? E ele fala que Jó estava na calçada ali, né? Raspando as suas feridas. E estava na calçada raspando as suas feridas. Eu tenho, né? Lá não falo, o relato não esclarece bem, mas eu acredito que a esposa dele não estava lá junto com ele mais. Eu acredito, né? Mas tá. Sabe como é minha imaginação? É que ele ficava lá no fundo do quintal, lá, a mulher dentro de casa, ele lá no fundo do quintal, porque ele deve ter um mau cheiro insuportável, né? Que era a minha imaginação. E ela revoltada com Deus. E ela revoltada com Deus, porque perdeu os filhos, perdeu tudo. E o marido doente daquele jeito. E aí ela faz uma proposta para ele, né? Ela fala assim, olha, amaldiçoa Deus e morre. Que palavra terrível. Os olhos dela, ele já estava todo podre, todo ferido. Nossa, como que é isso? Fala assim, olha, irmãos, é o seguinte, neste exato momento, eu vou amaldiçoar tal coisa ali e vou morrer. Como que você morre? Que a ideia dela, eu penso, né? Que a ideia dela, o que mantinha ele vivo era Deus. Então, como Deus mantinha ele vivo e ele mantinha essa comunhão, provavelmente ela via a fé daquele homem ali, aí ela falou, amaldiçoa que tu vai morrer. Porque aí Deus tirava a graça dele, ele morria porque ele estava só... A Nete pensou a história mais otimista que
Eu já pensei assim, olha, amaldiçoa esse Deus e se mata. Porque ficar vivendo essa vida, quem já nunca, né, as pessoas já viu alguém falar isso, mas para mim ficar vivendo uma vida dessa, do que eu estou vivendo, esse sofrimento, é melhor morrer, né? Quem nunca ouviu, né, uma pessoa às vezes está passando por um período de depressão, ou às vezes está passando por uma dificuldade muito grande, às vezes a pessoa fala isso, né? Nossa, eu vou passar por uma vida tão ruim do jeito que eu estou passando aqui, é melhor eu morrer. Eu pensei nisso, né? Eu falei assim, ela deve ter falado assim, olha, amaldiçoa esse Deus aí e morre, porque essa vida que você está vivendo aí não vale a pena não, é melhor você morrer, no sentido dele se matar, dele tirar a própria vida. Olha, Marco, Deus, de alguma forma, Deus manifesta no ser humano, né? E às vezes Deus comunica com o ser humano e a gente não compreende isso. Um pai no Nordeste perdeu o filho, né? E o filho saiu para caçar, assim, não voltou. E as autoridades procuraram, não conseguiram encontrar, mas o pai não desistiu. O pai tinha no coração dele que ele encontraria o filho. E ele, no dia 28, por 28 dias, né, ele encontrou o filho caído nas folhas lá das árvores. Ele já perdeu as forças, desnutrido. E o pai então encontrou o filho, pegou ele no colo assim, e o filho abriu o olho, virou para cima assim e morreu. Muito triste essa história, né? Mas o que tinha no coração desse rapaz que ainda o mantinha vivo? A esperança. Era a esperança de ver assim, eu morri no mato, mas eu fui encontrado. E ali pôde finalizar a vida dele com a esperança que ainda governava no coração dele e se mantinha vivo. Isso mesmo, irmão. E a gente é perdedor, como foi falado aqui. Mas o que nos mantém aqui? Firme, em pé, correndo atrás, né? Buscando a esperança, né? Temos a esperança da salvação. E vamos prosseguir aqui, irmãos? Treino foi isso. Queria voltar na parábola dos talentos novamente, né? A gente explanou um pouco aqui. Irmãos, Jó tinha Deus e a vida. Enquanto nós tivermos Deus e a vida, a gente não perdeu tudo. A gente fala, não, Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu tudo, ele ainda manteve Deus. Agora, se ele aceitasse a proposta que foi feita para ele ali, né, de amaldiçoar Deus, ele perderia Deus. E, consequentemente, provavelmente, ele perderia a esperança de viver, né? Talvez seria como a Anete falou, né? O fiozinho de esperança que ligava a vida dele ali, poderia ser cortado e ele morrer. Mas, irmãos, às vezes, nós, como perdedores, né, que somos, nato, né, de nascimento, né? Às vezes, a gente acha assim que está no fundo do poço, às vezes está na dificuldade extrema, terrível, mas ainda há possibilidade de você ir mais fundo. E é isso que Satanás tentou na vida de Jó através da sua esposa. Tentar que ele ainda se arruinasse ainda mais, né? Mas enquanto tivermos a esperança e tivermos agarrado em Cristo, a gente ainda tem possibilidade. A gente vê que a história de Jó, é claro que né, a vida de todo mundo vai ser assim, mas a vida de Jó mostra o que vai ser a nossa vida no porvir, não na nossa vida aqui na terra, né? Mas se um dia eu, por acaso, morrer, mesmo que morra pobre, sem nada na vida, né, como um perdedor, eu tenho a oportunidade de um dia receber 10 vezes mais, assim como foi 10 vezes mais na de Jó, né? Receber uma recompensa muito maior do que essa. É assim que faz, né, no talento lá, né? Deus multiplica o talento ainda mais para as outras pessoas, aumenta ainda mais do que ele já tinha. No juízo será examinado o uso feito de cada talento, como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu. Eu queria fazer para os irmãos, a parábola do talento, ela vem falando ela fala de talento mesmo, né? Aquilo que Deus nos dá, os nossos dons, nossas aptidões. Mas eu queria que você meditasse que o talento também é o nosso tempo. E algumas pessoas vão passar pelo mundo, vão receber uma porção maior de tempo, né? O seu Severino aí, ó, 79 anos, já vai
entrar agora, né? Já vai viver o ano, já está começando a viver o ano 80 dele, né? E outros às vezes vão embora cedo, né, irmãos? Crianças, jovens, né? Enfim, cada um recebe uma quantidade, às vezes uns mais, outros menos. Mas vamos lá. Eu queria que os irmãos pensassem em talento com o tempo que foi te dado. Deus te deu um tempo. Para todo mundo, né? Do mundo recebeu um tempo. O que você tem feito, né, com esse capital que foi oferecido pelo céu? Receberá o Senhor à sua vinda aquilo que é seu com juros? Você tem usado esse tempo, a sua vida, né, para multiplicar mais vida, né, para buscar mais vida? Ou você tem se contentado com aquilo e falado, não, eu vou simplesmente viver só com essa vida aqui, já está bom, já é o suficiente? Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração e no cérebro, para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos nosso tempo, nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? Que fazemos por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos ou viúvas? Deus nos fez depositários de sua santa palavra. Que fizemos com a luz e verdade que nos deram para nos tornar os homens sábios para a salvação? Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito por amor, seja embora pequenino na apreciação dos homens, é aceito e recompensado por Deus. Irmãos, não importa a quantidade de talento que você recebeu, não importa quantos anos você vai viver, o que importa é que vida você está vivendo nesses anos. Quando Deus vai lá e questiona sobre os talentos, Ele não põe um tanto X, Ele não queria que de um talento transformasse aquele um talento em 10 talentos. Mas Ele queria saber o que Ele fez com aquele talento. Não foi a pergunta? Não, Senhor, sabendo que o Senhor é severo, eu vou lá, peguei o talento, enrolei no pano e enterrei. Não é isso? E Ele é asseverado a respeito da atitude dele para com o talento. Por que você não deu para um banqueiro, então? Já que você não sabe investir, por que você não passou para outro que sabia? Porque pelo menos os juros daquele talento eu receberia. A atitude dele em relação ao talento. Qual que é a nossa atitude em relação à nossa vida? Como está sendo a nossa vida, irmãos? Uns recebem mais, outros menos, né? Como a gente falou aqui. Mas o importante é o como você tem vivido a sua vida. Eu vou resumir aqui, irmãos, que a gente começou um pouquinho tarde, senão acaba enrolando, né? Passando o horário. Mas a parábola do talento vem falando ali, descorrendo, né? Que cada um recebe uma quantidade X de talento ali, né? E cada um, ele emprega aquele talento e multiplica aquele talento, né? Mas depois da parábola do talento, ali a partir acho que é no verso 29, Jesus vem falando sobre o juízo. E ele ali no juízo, ele vem falando sobre como as pessoas vivem a vida, né? E lá ele fala assim, olha, eu tive fome, né, e me deste de comer, né? Ou então vocês alimentaram os pequeninos, aqueles que vestiram, aqueles que saciaram a sede. E aí o paralelo, né, entre os dois sermões ali que eu tracei foi o seguinte: a gente pode gastar o nosso tempo, né? A gente comentou hoje muito na escola sabatina sobre algumas pessoas que estão gastando seu tempo às vezes em discorrer, em estudar e se debaterem e medirem ideias para ver quem está certo e quem não está certo. E pregam o seu tempo, o seu talento, né? Um talento tão precioso, né? Irmãos, o tempo
tudo, né? A gente viu que Jó ali perdeu tudo e tudo ele teve a chance de reaver na sua vida. Mas uma coisa que a gente não consegue reaver é o tempo. O dia de hoje, do 14 de janeiro de 2023, ele é um dia que ele não vai se repetir nunca mais. Amanhã eu tenho a oportunidade de novas histórias, nova vida, mas amanhã já é outro dia. O dia que passou já era. Então esse tempo que é me dado, eu tenho gastado ele com coisas que realmente vão trazer vida. Quando falo vida, é vida eterna para a minha vida. Ou eu tenho feito como aquele jovem que recebeu um talento só, tem enterrado esse tempo ali, ó, e me contentado, né? Quantas pessoas a gente não viu falando assim, não, só se vive uma vez, é uma expressão, né? Muito comum, só se vive uma vez. Vou aproveitar, para mim, aproveitar a vida, né? Mais ou menos foi o que o jovem de um talento falou, né? Só tem esse talento, vou guardar ele, né? Esse já é o suficiente, né? E nós não, nós queremos algo, nós queremos além. Quem que quer viver só os 80, 100, 120 anos? Né? Tem gente que chega, né? 120 anos. Quem aqui vai se contentar só com isso? Ninguém. A gente quer a vida eterna. Quem aqui quer se contentar só em ler a palavra de Jesus aqui, a palavra de Deus? Não. A gente quer ouvir, né? Da própria boca de Cristo. A gente quer estar com Ele. Quem quer só se contentar com a presença espiritual de Cristo? Não, a gente quer a presença real dele também na nossa vida. A gente quer estar com Ele um dia na eternidade. A gente quer mais, né? A gente não sabe ganhar, mas a gente quer ganhar, né? Todo mundo quer ganhar. A gente não sabe ganhar, mas a gente quer ganhar. Mas para isso vai depender de como a gente tem gastado esse tempo que a gente tem aqui. Vamos lá, irmãos, rapidamente. Irmão Milton, Mateus 5, 29, Net, Mateus 10, 39. Dona Maria, Mateus 16, 25 e 26. Seu Severino, Filipenses 3, 7 e 8. Silas, Filipenses 3, 12 a 14. Para a gente finalizar aqui. Pode começar. Pode, né? É o Milton que começa. É o Milton. E se o teu olho direito te ofender, arranca o lança para longe de ti, pois é melhor perder um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Tá vendo, irmãos? Essa mensagem de Cristo aí, a gente sabe que é uma mensagem simbólica, né? Ele não está pedindo para ninguém arrancar o seu próprio olho. Mas a vida envolve entre ganhar e perder, né? A gente tem que começar agora a pesar. O que vale a pena, né? Eu perder. E o que vale a pena eu ganhar? Vale a pena eu perder a vida eterna por qualquer coisa que seja nesse mundo? Nada. Então temos que tirar essa barreira, né? A gente coloca muitas barreiras, né? Para avançar na vida espiritual. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Meu amigo, é a vida eterna que está em jogo. Né? Se Adão e Eva realmente pudessem saber tudo aquilo que eles iam passar, aquela dor que eles iam perder, talvez eles tinham pensado 2 vezes em tomar aquelas decisões. Mas nós sabemos, que nós vivemos na pele, né? A influência da maldição do pecado. E não vale nada. A Bíblia fala do olho, né? Que isso, arrancar o olho? Que coisa doida, né? Mas nada. Lá, mais para frente fala arrancar a mão, né? Atira, é melhor você entrar sem a mão. O que é mais importante que a nossa mão para fazer as coisas? Mas é nesse sentido, nada pode ser barreira, impedimento para a gente estar diante de Deus, né? Para a gente gastar o nosso tempo, o nosso talento diante de Deus, né? Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Achá-la. Tá vendo? A vida, que vida é essa? Né? Uma vida de perdedores. Nós mesmos falamos, a nossa vida é de perdedores. Quando no mesma hora que a gente está no auge, né? A gente está no auge, a gente agora vive a época do cancelamento, você está no auge, de repente as pessoas todas te bloqueiam, param de te seguir, você não é mais nada, você diante da sociedade não vale mais nada. O que é isso? Né? Diante de uma eternidade, o auge vai ser eterno, né? Nosso auge na eternidade vai ser eterno. Né? Então perder esse pouco de tempo que a gente tem aqui, perder, né, no sentido de gastá-lo com as coisas espirituais, né? É isso que ele está dizendo aí, né?
Quem perder a sua vida, perder o quê? Os seus próprios interesses, seus afazeres, aquilo que você acha bom, interessante. Buscando a vida eterna, na verdade vai estar ganhando a vida. Mateus 16, 25 e 26, Ana Maria. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Isso mesmo. O que adianta você ganhar alguma coisa aqui e perder a vida eterna, né? Que um dia não vale nada, né, irmãos? Não vale nada. A gente vê as pessoas se matam por um carro hoje, né? Vem um ladrão aqui querendo roubar o seu carro, às vezes você reage, não entrega ele. E o seu carro daqui 10 anos não vale nada, é o seu carro, porque vem carros novos e aquele carro já não vale mais nada, né? Ninguém quer mais aquele carro. E às vezes a gente perde. A gente tem que começar a medir, né? Temos gastado nosso tempo, temos gastado nosso talento com coisas que às vezes não vai trazer nada de benefício para a nossa vida, né? E temos desperdiçado a oportunidade, né? Eu fiz uma meditação aqui com vocês sobre as pessoas que estiveram ali com Cristo. Cristo foi lá em Nazaré, né? Ele nem foi recebido pelos contemporâneos deles ali, ó. Foi um lugar que ele não operou milagre, ele não fez milagre, que as pessoas simplesmente o ignoraram, né? E elas estavam ignorando ali a chance de uma vida eterna, de receber o Filho de Deus ali na casa deles, né? E nós, às vezes, trocamos Jesus também por nada, por coisas, né, sem valor, insignificantes. Severino. Filipenses 3, versos 7 e 8. Mais do que para mim era ganho, repudio e a perda. Porque, e na verdade, tenho perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Está vendo? O que Paulo falou? O resto, o mundo, e todas as coisas que envolvem esse termo, não vale nada referente ao conhecimento de Cristo. Nada, irmãos, pode se pôr entre você e Cristo. É você e Cristo. Enquanto Jó estivesse ali agarrado ao Pai, enquanto Jó estivesse ali mantendo sua vida espiritual, ele perante o mundo inteiro, ele seria um perdedor, né? Olha, os próprios amigos começaram a enxergar ele como um perdedor, mas ele não era um perdedor. A gente, às vezes, diante do mundo, né? Às vezes fala assim, nossa, vocês vêm aqui, às vezes é uma visita, né? Visitar, não, mas você congrega aqui nesse lugarzinho e tal. Às vezes as pessoas nos enxergam, né? Não, eu faço parte da igreja, a igreja tem milhões de membros e tal. Né? Eu faço parte não só a igreja adventista, mas a igreja assembleia, uma igreja bonita, um lugar... Enfim, as pessoas podem olhar para a gente como perdedores, né? Nos enxergar como perdedores. Mas o que define se você é perdedor ou não, é o que você tem feito com o seu talento. Não foi isso? A irmã White fala que vai ter um juízo. Nesse juízo, Deus vai olhar o que cada um tem feito com o seu talento. Né? O que eu tenho feito com o meu talento? Às vezes os olhos das pessoas são perdedores. Às vezes olhavam os discípulos como perdedores. Nossa, aquele bando de homens lá, ó, seguindo Jesus, que não oferece nada, nenhum benefício para eles, né? Talvez nos olhos da humanidade. Mas a gente sabe que eles são verdadeiros campeões, né? E Filipenses 3, 12 e 14. Para finalizar. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo fala assim, olha, não, eu não falo que eu tenha alcançado. Eu já sabia que Paulo já vivia aí uma vida sem pecado, né? A vida da justificação pela fé. Às vezes é tão difícil para a gente compreender a justificação pela fé por causa disso. Porque a gente nasceu perdedor, a gente nasceu pecador. Como que é viver sem pecado? Vou te explicar, irmãos, eu vou te explicar agora como é viver sem pecado sem eu nunca ter vivido sem pecar. Por isso é tão difícil. Como que a gente explica isso? Como que era para explicar para Adão e Eva que eles perderiam tudo, sendo que eles nunca perderam nada? Então a gente agora está no sentido inverso, né? A gente está no caminho inverso. A gente quer se tornar agora pessoas que não pecam mais. Isso é o desejo que a gente tem, não é? Parar essa guerra que a gente tem com Deus e ter uma comunhão realmente com Ele. Para isso a gente tem que deixar de pecar, não é? Mas a gente não entende como que é isso, porque a gente nasceu pecadores, né? E por isso o desafio. E Paulo fala ali, né? Não que eu acho que eu já tenha alcançado, né? No pensamento dele, ele ainda estava a caminho disso, né? E esse é o nosso desejo também, nós caminharmos para uma vida sem pecado. Mas às vezes temos essa dificuldade de compreender porque nós nascemos pecadores, né? Mas temos que fazer como Paulo, prosseguir, né? Olhar para o alvo, mesmo assim eu estou aqui, prosseguindo com o olho para o alvo, né? Caminhando, né? Porque não existe outro caminho, né? A não ser esse caminho, irmãos. A gente vê várias religiões, várias igrejas oferecendo caminho alternativo. Não, você pode vir, porque Deus não cobra isso de você, né? Ou então, quando Jesus voltar, Ele vai completar o que está faltando em você. Esses são os caminhos alternativos, né? E se a gente, às vezes, seguir por esse caminho, a gente vai acabar se tornando, né, os eternos perdedores. Mas temos que fazer como Paulo, né? Nosso coração, nesse mesmo intuito, né? Às vezes eu estou aqui no meu coração falando assim, ô Senhor, eu ainda não cheguei, né, nesse patamar, como o Paulo está dizendo, né? Mas quem sabe, em determinado momento, quem sabe, a partir de agora, eu consigo chegar, né? E eu passo a viver essa vida também. Às vezes desconfiado de mim mesmo, né? Porque a gente desconfia quando ganha alguma coisa, né? Fica desconfiado, será que realmente eu ganhei? Será que realmente eu mereço isso aqui, né? Mas vai chegar um momento, né? A Bíblia fala, o Espírito de Profecia relata que quando a porta da graça se fechar, mesmo aqueles que estão selados vão desconfiar da sua própria salvação. Satanás vão tentá-los nesse sentido também, né? Deles desconfiar da sua própria salvação. Estão selados, já vivem uma vida sem pecado, mas mesmo assim vão estar desconfiados. E essa mudança, né, da nossa mente, essa vai ocorrer mesmo, assim, para a gente ter essa firmeza, quando a gente estiver lá com o pezinho já dentro do céu, né? Mas nós temos que fazer como Paulo, seguir, continuar, né? E ir pensando, né? O que tem me feito pecar? Qualquer coisa que tem me separado de Deus não pode ser obstáculo. Assim como Cristo falou ali, né? Se for o olho, se for a mão, né? O que eu tenho visto, o que eu tenho tocado, o que eu tenho feito, né? Se isso tem me atrapalhado, né, de entrar no reino do céu, vamos parar, porque é muito melhor eu parar de fazer isso e ir para o céu do que eu continuar fazendo e perder minha vida. Amém? Eu desejo que possamos, né, sair dessa condição de perdedores e nos tornar campeões, né? Seremos os campeões, como ele falou, né, os 300, né, os campeões do Senhor. Amém? Amém.